Eu queria, naturalmente, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor, agradecer-lhe e reiterar as palavras do Sr. Presidente quanto à disponibilidade para responder perante esta Comissão de Inquérito. Tendo sido Presidente do Conselho de Administração entre 2000 e 2004, mais precisamente entre fevereiro de 2000 e setembro de 2004, assistiu a algumas das situações já aqui sinalizadas pelos anteriores Ministros das Finanças. Eu destacava 5, desde logo a relação com a tutela, nomeadamente o grau de interferência ou de intervenção dos vários governos, particularmente dos Ministérios das Finanças, a estratégia delineada para a Caixa Geral de Depósitos, durante os 4 anos em que presidiu ao Conselho de Administração. Em terceiro lugar, a criação do Conselho Alargado de Crédito, em 2003. Em quarto lugar, a relação com o então Presidente da Comissão Executiva, o Engenheiro Mira Amaral. E, em último lugar, a relação do BCP com a Caixa, onde destacava 3 factos. O facto já aqui destacado dos 20% que a Caixa chegou a ter momentaneamente do capital do BCP, aliás, mais de 20%, nas palavras do Sr. Professor. O facto de ter havido a operação de compra em 2004 e, em último lugar, o papel que a Caixa teve para a manutenção do banco privado em mãos portuguesas. Relativamente à relação com a tutela e à estratégia para a Caixa, eu depreendo daquilo que nos disse que nunca houve qualquer tipo de interferência ou intervenção da parte dos Ministros das Finanças quanto àquela que era a estratégia para a Caixa Geral de Depósitos. Faz favor, Sr. Professor. Nunca houve nenhuma interferência. Em termos estratégicos, houve várias conversas sobre isso, ou seja, eu antes de a Caixa Geral de Depósitos entrar nos concursos, por exemplo, para a aquisição dos bancos em Espanha, obviamente que falei com a Sra. Ministra das Finanças e discutimos qual é que era a melhor maneira de digamos, melhorar a nossa presença em Espanha. O mesmo em relação ao setor segurador, isto para dar 2 exemplos de discussão desse género. O que nunca houve foi nenhuma interferência na operação normal da Caixa Geral de Depósitos. Isso nunca houve. Portanto, relativamente à concessão de crédito, nunca terá havido qualquer tipo de interferência? Nem conversa, e eu já aqui disse, peço desculpa, agora interrompia, mas muito obrigado. É que nem é possível discutir esse assunto com o acionista, porque esse assunto só pode ser discutido exclusivamente, neste caso, com o Banco de Portugal, com a entidade reguladora, que neste caso é o Banco de Portugal. Sra. Deputada, faz favor. Certo. Relativamente ainda à relação com a tutela, eu pergunto-lhe se a visão da tutela para o Banco Público ao longo destes 4 anos foi mudando em função das mudanças de governo ou se foi mais ou menos a mesma? Faz favor. Eu diria que foi basicamente a mesma, porque, nomeadamente, o aspecto das cartas de missão que eram aprovadas na Assembleia Geral foram muito semelhantes. Faz favor, Sra. Deputada. Sr. Professor, o segundo assunto que lhe trazia a política de crédito, sei que já falou amplamente sobre de que forma é que o crédito era desenvolvido e o período mais crítico foi, sem dúvida nenhuma, para a Caixa Geral de Depósitos entre 2005 e 2010, mas a verdade é que nós vimos que em 2003, por exemplo, foi criado o Conselho Alargado de Crédito. E aquilo que eu lhe pergunto é qual é que foi a razão para a criação deste Conselho Alargado? O Conselho Alargado de Crédito, tanto quando eu me lembro, ou foi criado no final de 2000 ou em janeiro ou fevereiro de 2001. Não é de 2003. Conselho Alargado. O Conselho, que eu chamei o Conselho das Quintas-Feiras. Exatamente. Faz favor, Sra. Deputada. Foi, aliás, a deriva do regulamento que foi feito pelo professor Vasco Doré no seu princípio. Certo. Faz favor, Sra. Deputada. Portanto, o Conselho Alargado foi criado em 2001. Não tenho a certeza se foi no final de 2000, por isso foi quando foi criado o outro também. Certo. Porque anteriormente não havia 2, não é? Só havia 1. Considera que este Conselho trouxe mais eficiência para a gestão da Caixa Geral de Depósitos? Faz favor, Sr. Professor. Considero que fez com que estes créditos de maior dimensão, não quer dizer que os de menor dimensão não tenham também que ser analisados, mas que os conselhos, os créditos de maior dimensão, tivessem mais tempo de análise e mais tempo, passa a expressão, de discussão no Conselho, até porque
eu normalmente presidia quase sempre ao Conselho de Crédito, a qualquer deles, mas nomeadamente ao alargado, raramente faltava, a não ser por não estar em Lisboa naquele dia, e nesse caso era substituído pelo Vice-Presidente. Um ou outro estávamos lá sempre. Permitia uma discussão muito mais centrada e sem estar, deixem-me usar aqui uma expressão um bocado comezinha, sentar toda a gente a olhar para o relógio sobre créditos realmente mais significativos. Faz favor, Sra. Deputada. Há aqui uma questão que já abordou e, aliás, invocou um sigilo bancário, mas foi amplamente escrito na imprensa nacional. Um dos casos, por exemplo, e que terá, aliás, levado à admissão não só do antigo gestor Almerino Marques, como aqui foi dito, como do antigo gestor Tomás Correia. Um dos casos identificados pelo Jornal Público é um crédito de 75 milhões de euros, na realidade era um crédito de 125 milhões, com vários bancos que também participaram, mas a Caixa terá concedido um crédito de 75 milhões. E daquilo que também é público, não terá havido a submissão deste pedido nem ao Conselho de Crédito, nem ao Conselho de Administração. Outra das informações que é pública é que o valor do ativo, neste caso o único ativo tido por essa sociedade, era inferior ao montante concedido dos 75 milhões de euros. E eu sei que não lhe vou perguntar o caso em particular, porque sei que me vai falar do sigilo bancário, mas pergunto-lhe se é verdade que possa ter sido possível que um crédito de 75 milhões de euros tenha sido concedido sem que tivesse sido analisado pelo Conselho de Crédito ou ido ao Conselho de Administração. Faz favor. Olha, sobre esse facilita-me a vida, porque como esse foi objeto especificamente de um comunicado da Caixa Geral de Depósitos, em que era lá dito que foi não só 2 vezes a Conselho de Crédito, como depois foi ratificado em Conselho de Administração e o crédito foi concedido apenas 2 meses e tal depois, essa, não dizendo qual é, porque isso veio nos jornais, mas não posso aqui dizer, mas esse foi objeto de um comunicado específico sobre o assunto, porque esse sim foi um dos tais casos que eu mandei analisar especificamente todo o processo que tinha acontecido. Portanto, aliás, tenho a certeza que não foi por essa razão que houve demissões na Caixa. E as demissões são por outras razões que as pessoas terão tido. Faz favor, Sra. Deputada. Certo, então devo depreender que não terá havido nenhum empréstimo concedido nestes termos irregulares como foram denunciados pelos antigos gestores da Caixa Geral de Depósitos. Indo agora para acontecimentos supervenientes e que já não estava a presidir ao Conselho de Administração, mas vem amplamente noticiado ao longo dos últimos anos, particularmente entre 2005 e 2010, a existência de créditos com garantias frágeis ou residuais, o reconhecimento de enormes imparidades, como aliás já aqui foram denunciadas. Aquilo que eu lhe pergunto é se considera que este Conselho Alargado de Crédito foi ou não eficiente para a missão que tinha. Faz favor, Sr. Professor. Sra. Deputada, isso não sou capaz de dizer. Uma coisa é ter uma estrutura que analisa. Agora, se depois o Conselho, se o Conselho toma uma decisão errada, pode sempre tomá-la, seja ele este ou outro qualquer. Inclusive, eu não sei de todo quais é que são as condições em que ele funcionava depois de eu sair, não é? Penso que o regulamento se manteve basicamente o mesmo, agora a forma de funcionamento, sinceramente, não só não seria correto eu mencionar aqui, como não tenho mesmo conhecimento, não é? Faz favor, Sra. Deputada. Certo, decisões erradas que poderão ou não ter resultado do respeito ou não dos regulamentos que estavam em vigor à data. Mas indo agora para a relação com o engenheiro Luís Mira Amaral, porque foi um dos pontos muito focados nas 2 audições anteriores, eu pergunto-lhe porque é que a relação institucional com o engenheiro Mira Amaral não funcionou. E isto é um dado público, aliás, o antigo ministro Bagão Félix dizia que quando o Sr. Professor saiu, lhe terá dito que não se sentia bem, que queria mudar de vida, e o Sr. Ministro na altura terá compreendido que se sentia marginalizado nas suas funções. E eu pergunto-lhe, então,
se isto é ou não verdade e porque é que a relação não funcionou. Faz favor, Sr. Professor. Olha, primeiro, acho que foi uma forma coloquial de pôr a questão. Não, o que eu disse foi, e já o tinha dito, penso que se estamos a utilizar coisas que já aqui foram ditas na comissão e que eu vi as gravações das anteriores, o que eu posso dizer é que eu, em novembro do ano anterior, em 2003, já tinha dito que não queria continuar, penso que, aliás, a doutora Manuela Ferreira Leite mencionou, a não ser que houvesse uma mudança do modelo organizacional societário da Caixa Geral de Depósitos, porque eu pensava, e enfim, tinha tido essa experiência do que é que se andava a discutir no Banco de Pagamentos Internacionais e o que é que se andava a discutir em termos internacionais, e sabia que mais tarde ou mais cedo ia haver problemas. Podia ser mais tarde, podia ser mais cedo, dependia como é que entrasse os vários diplomas internacionais ou de regulação internacional entrassem em vigor. Eles demoraram até mais tempo do que se esperaria, embora Basileia II tenha sido aprovado logo em 2004, mas depois demorou algum tempo, até porque estes regulamentos muitas vezes têm depois discussões internacionais sobre detalhes e acaba por demorar bastante tempo. Basta ver o tempo que demorou a CRD4 a ser aprovada na União Europeia e, portanto, eu não estava realmente disposto a manter-me no cargo se não houvesse isso, porque efetivamente o que pensava é que iria estar à frente de um banco comercial cujo quase metade já não era banco comercial, era outra coisa qualquer, e no entanto continuávamos a ter que nos formatar enquanto banco comercial, porque juridicamente éramos um banco comercial. Era um banco comercial que tinha 10% da PT, 100% da fidelidade, enfim, uma série de outras coisas, como com certeza conhecem. Em relação às relações com o engenheiro Mira Amaral, posso dizer, ele aliás esteve no Conselho durante cerca de 2 anos, durante ano e meio não houve questão nenhuma, antes pelo contrário. As questões levantaram-se com a mudança desse modelo societário, em que, e daí ter aparecido tantas vezes na imprensa, se falava de haver um presidente executivo e um não executivo, quando na prática não era isso o que estava delineado. Faz favor, Sra. Deputada. Portanto, não se tratava, na sua opinião, da existência de um modelo bicéfalo, uma vez... Não, era um modelo bicéfalo. Certo. E aquilo que eu lhe pergunto é se a existência desses problemas de relacionamento institucional se terão ou não tido consequência... Certo, eu repito. Aquilo que eu lhe pergunto é se a existência desses problemas de relacionamento institucional, apesar de, como disse, haver uma delimitação clara das funções de cada um, pergunto-lhe se isso poderá ou não ter tido consequências ao nível da tomada ou não tomada de decisões estratégicas para o banco. Não, porque foi um período muito curto. Penso que já temos, repara, isso aconteceu fundamentalmente durante um período de 2 meses mais 2 meses. Eu digo 2 meses, que foi o tempo de implementar o modelo, e depois, quando se ia implementar, não se implementou porque é o Governo, e depois tivemos mais 2 meses, foi o verão, basicamente, agosto e setembro, à espera da substituição. Penso que tem havido outros períodos de transição muito maiores. Mais difíceis. Sim, já não me compete dizer, mas na prática não foi muito tempo, e parece-me que o modelo que durante esses 4 meses, aliás, até posso dizer que do ponto de vista estratégico, durante esse período, tomou-se uma decisão muito importante, ou pelo menos concluiu-se uma operação muito importante, que foi a aquisição da Império Bonança. Foi feita precisamente durante esse período, obviamente já tinha sido decidida anteriormente. Mas... Faz favor, Sra. Deputada. Mais 2 perguntas ainda sobre este tema. O engenheiro Mira Amaral queixou-se que não tinha conhecimento da estratégia para a Caixa Geral de Depósitos e que não conhecia o modelo de governação e que nunca lhe tinha sido explicado. Eu pergunto-lhe se isto alguma vez foi um tema que tratou com o engenheiro Mira Amaral ou se alguma vez sentiu que da parte dele houvesse alguma, e passo a expressão, usurpação daquelas que eram as funções do Sr. Professor,
E deixe-me dizer-lhe, porque me falou na questão de ser só 2 meses, pouco tempo, se o facto de haver um período em que não há decisões a serem tomadas e se existe uma certa inação, se isso pode ou não ter impacto para a Caixa Geral de Depósitos e para os seus clientes. Faz favor. Posso? Faz favor. Peço desculpa, José. Não. Não, eu posso dizer que durante esse período continuou o banco a funcionar normalmente, ou aliás o grupo a funcionar normalmente, aliás foi durante esse período que foi decidida a aquisição das seguradoras, que é uma decisão, no mínimo, substancial. Obviamente que a discussão já vinha de antes, mas foi durante esse período que isso foi feito. Ela concretizou-se em julho, concretamente. Tanto quanto sei, até porque havia reuniões semanais do Conselho de Administração, toda a parte da banca comercial continuou sem notar-se nada de especial, porque essas não são decisões estratégicas, são decisões do dia-a-dia e havia, os pelouros estavam perfeitamente delimitados e a direção da Caixa sabia exatamente, a direção e a administração da Caixa sabia exatamente quais eram os canais de funcionamento normal durante esse período. Não senti qualquer tipo de perturbação desse género. Isso não afeta geralmente uma instituição bem organizada e com excelentes quadros como é a Caixa Geral de Depósitos. Faz favor, Sra. Deputada. Indo agora àquela que era a relação entre a Caixa e o BCP, a primeira pergunta que lhe coloco é se alguma vez foi discutida entre a Caixa e a tutela a estratégia para o BCP. Faz favor, Sr. Professor. A estratégia para o BCP, se me puder explicar melhor Eu detalho o que é que quer dizer, porque eu depreendi de algumas das suas respostas que havia instruções, orientações para que o BCP se mantivesse em mãos portuguesas. E, portanto, aquilo que eu lhe... Aliás, disse que tecnicamente, em resposta ao deputado do Bloco de Esquerda, que tecnicamente a detenção de um nível de capital do BCP não era racional e que houve, objetivamente, outro tipo de razões para que isso acontecesse. Faz favor. O que foi discutido foi fundamentalmente o que fazer na relação com o BCP, ou seja, fundamentalmente o que foi discutido foi como é que nós podíamos fazer o tal processo de internacionalização, apesar de não haver as tais participações cruzadas, que é o normal para este tipo de operações. E não podia haver participações cruzadas porque o BCP não podia participar na Caixa. Podíamos era participar em conjunto numa outra holding para adquirir participações internacionais. E isso podia ser feito, por exemplo, a começar pelo Banco da Polónia. Eu falo do Banco da Polónia meramente por uma razão, porque era o ativo mais importante que o BCP tinha na altura. Provavelmente teria outros, mas lembro-me que o da Polónia era claramente o mais relevante que tinha no leste europeu. E, aliás, ainda tem, penso eu. Enfim, mas o que interessa é o que se passava naquele tempo. Em relação a essa questão da defesa dos interesses nacionais, dos interesses de manter empresas nacionais em mãos portuguesas, nunca foi um assunto que me fosse dada uma orientação sobre a matéria, mas era um assunto que, na altura, se discutia, pelo menos informalmente, em toda a parte. Senhora Deputada, faz favor. Certo, eu tinha depreendido há pouco que efetivamente tinha havido, e contrariamente àquilo que era a sua vontade, uma manutenção do nível de participação no BCP muito acima daquilo que era a vontade do Presidente do Conselho de Administração. Bom, mas o problema é que isso já tinha sido decidido antes, portanto depois não me posso desfazer assim de uma coisa de um momento para o outro, não é? Faz favor, Senhora Deputada. Pergunto-lhe, e sei que isto já foi posterior ao seu tempo, mas pergunto-lhe se era normal ser concedido crédito para a aquisição de participações financeiras quando essas mesmas participações financeiras eram dadas como garantia. Faz favor, Sr. Professor. Era, já no meu tempo isso aconteceu, nomeadamente, por acaso no meu tempo não aconteceu, mas tinha em carteira alguns casos desse género. Por uma razão, porque
a Caixa Geral de Depósitos financiou vários processos de privatização. E, portanto, nos processos de privatização isso aconteceu várias vezes. Tudo o que eu posso dizer, e o único conhecimento que tenho de processos deste género, que ainda existiam no meu tempo, porque, enfim, essas privatizações já tinham sido feitas há uns anos e iam sendo pagas, é que sempre que houve, e lembro-me de 1 ou 2 casos em que isso aconteceu, obviamente, aí não vou dizer quais é que são, porque isso seria entrar no sigilo bancário, em que por qualquer razão chegava à margem, portanto, como sabe, há uma conta margem nessas operações, imediatamente era pedido para reforçar a margem e sempre foi. Obrigado, Sr. Professor. Bom, está terminada a primeira ronda. Eu, para já, o Sr. Deputado Moisés Ferreira deu-me indicações de que quer ainda